Mateus é o texto que está nos referendando esses dias. Mateus 10, verso 23. Mateus 10, verso 23. Vamos fazer a leitura só do verso 23? Aqui é a primeira partezinha do verso 23. Todos acharam, irmãos? Mateus 10, verso 23. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Amém? Vamos fazer mais um momento, dedicar mais um momento de oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti agradecidos por termos a Tua palavra nas nossas mãos. Te louvamos, Senhor, porque podemos, ainda publicamente, louvar e engrandecer o Teu nome. Pedimos a Ti, Pai, em nome de Jesus, fala conosco, coloca a Tua palavra nos nossos corações e nos ensina, Senhor, em nome de Jesus, a vivermos uma vida reta e temente aos Teus olhos. E principalmente, Senhor, destemida diante das adversidades e desafios que chegam e certamente ainda chegarão a nós. Tudo isso nós oramos a Ti já agradecidos. Amém. Vamos sentar, queridos? Meus irmãos, nós estamos ainda na posição em que o nosso propósito é responder aquela pergunta que nós começamos domingo passado. Devo obedecer cegamente todas as leis que se achegarem a mim? Ou seja, como crente, eu sou obrigado a obedecer a todas as leis ou todos os entendimentos jurídicos que se apresentam na sociedade para nós? Essa pergunta surgiu e veio a nós como uma resposta ao desafio de como que nós encararíamos e como nós devemos encarar, claro, todas as leis que nos colocam diante da palavra de Deus como pecadores se obedecê-la, mas em especial a lei da misoginia que foi aprovada no Senado e que chegou a nós com uma roupagem muito perigosa. E biblicamente nós estamos entendendo como que nós temos que entender e interagir diante dessa sociedade como crentes, para que possamos, em primeiro lugar, acertar diante de Deus e poder interagir com essa sociedade. O nosso objetivo, irmãos, com que nós estamos meditando, é viver para a glória de Deus. Repito, o nosso objetivo é viver para a glória de Deus. Nós não temos objetivos de rebelião, de anarquia, de brigas, de contendas, ou de levantar alguma bandeira que ela diga assim: nós somos os certos da sociedade. Eu acredito que o crente consciente bíblico, ele não tem essa pretensão. A pretensão de um crente é viver única e exclusivamente para a glória de Deus. Só isso. Nós vimos no domingo passado, basicamente 4 pontos que nos ajudam a entender isso. Nós somos crentes e estamos inseridos numa sociedade. Ou seja, o que acontece na sociedade nos afeta. E nós temos que interagir de forma racional aqui. Nós não podemos estar nessa sociedade e afirmarmos que eu não quero seguir tal coisa, fazer determinada coisa ou não fazer. Se pudesse, eu acho que todo mundo aqui concordaria que ninguém aqui precisa mais pagar impostos. Né, Caleb? Impostos não.
Se pudéssemos, eu acho que essa seria a primeira das nossas bandeiras. Mas isso não é uma prerrogativa nossa, temos que fazê-lo. Mas como crente e como cidadão que está inserido nessa sociedade, nós somos obrigados a obedecer às leis e às regras que são estabelecidas pelos legisladores. Ou seja, as obrigações que estão impostas na sociedade chegam a nós e nós temos que obedecê-la, ipsi literi. O terceiro ponto, meus irmãos, que nós meditamos no domingo passado, por querermos na Escritura, por termos a Bíblia como palavra de Deus, toda lei humana que contraria a Bíblia e faz o crente desobedecer a Deus, nós somos desobrigados de obedecê-la. Por mais que a lei venha de onde quer que venha, por mais que seja um entendimento da última instância do judiciário, se esse entendimento ou se essa lei vem a mim como crente e me coloca em contradição à palavra de Deus, como crente eu estou desobrigado de obedecê-la. Como crente eu não preciso obedecer qualquer que seja a lei ou entendimento jurídico que me obrigue a fazer alguma coisa que me faça pecador diante de Deus. Qualquer lei. Só que, eu entendendo isso, o quarto ponto que nós meditamos diz assim: a desobediência do crente provavelmente trará consequências. Você não é obrigado a cumprir nada. Você não é obrigado a obedecer. Mas, certamente, o Estado virá contra você, com consequências duras. E é aí que você deve estar firme em Cristo, consciente na palavra de Deus, para que você possa receber essas consequências e seguir sua vida tranquila. Estamos ainda respondendo a pergunta: o crente deve obedecer todas as leis que chegam a ele? Hoje nós vamos continuar com essa pergunta, olhando para a Escritura para que possamos entender ainda mais o que a Bíblia nos fala sobre isso. A resposta é: o crente deve obedecer à lei que não o obriga a pecar contra Deus. Qual lei que eu sou obrigado a obedecer? Guarda no seu coração, e você que está tomando nota, escreve aí. O crente deve obedecer à lei que não o obriga a pecar contra Deus. Essa lei, todos nós somos obrigados a cumpri-la, independente lei que seja. E nós vamos ver hoje as consequências da santa desobediência. Temos que ter cuidado até com os nossos filhos ao ouvir isso, né? Mas nesse momento, quando desobedecemos o Estado, quando desobedecemos o entendimento dos juristas, é uma santa desobediência. E como santa, é tratada de forma perversa. Hoje nós vamos ver isso. E vimos no domingo passado que as santas desobediências foram tratadas com açoites, os discípulos foram açoitados. A santa desobediência é tratada com perseguições. E por último, a santa desobediência dos discípulos foi tratada com mortes. Só no livrozinho de Atos, se vocês olharem para a história toda do cristianismo, quantas pessoas pagaram com a vida porque escolheram servir e viver diante de Deus de forma correta? Não foram poucas. Hoje, meus irmãos, nós continuamos olhando aqui e vamos ver sobre as consequências diferentes da desobediência das leis humanas. Nós ficamos domingo passado detidos no Novo Testamento. No Novo Testamento nós ficamos especificamente, demos uma olhada abrangente e maior no livro de Mateus, capítulo 10, do verso 16 ao verso 23, quando Jesus manda os seus discípulos. Foi só uma introdução. O Kelly tinha feito uma pregação sobre isso no domingo anterior. E nós olhamos diversos textos, principalmente na vida dos discípulos, em que eles foram acometidos
com ordens injustas e consequências da sua desobediência. E as consequências foram fortes, fortes mesmo. Nós vamos ver que o Antigo Testamento tem as mesmas coisas. O povo de Deus, em determinados momentos, foram expostos a leis injustas e se posicionaram como os discípulos. Não, aqui não. Até aqui eu ando com você, Estado. Até aqui eu ando com o Senhor, Rei. Até aqui eu obedeço tudo que você está falando. Mas aqui não. Então você vai morrer. Então você vai ser lançado na cova dos leões. Então vocês vão ser lançados na fornalha. Fazer o quê? Até aqui, tudo bem. Mas passou daqui, não temos mais comunhão. Esses dias eu ouvi de um crente, interessante isso. A pessoa só falta colocar uma arma na minha cabeça, eu estou sendo obrigado ou obrigada. Se a pessoa colocou uma arma na sua cabeça, do mesmo jeito ela está te dando uma opção. Cabe a você escolher, se vai fazer ou não vai. Se você não fizer, a sua consequência é mais rápida. Agora, se você fizer, você está obedecendo. Uma arma na cabeça não é imposição nenhuma, é mais uma opção. E o que o Senhor está mostrando aqui na palavra, que o crente tem opções. Mas qual é a opção diante das armas que estão nas nossas cabeças? Obedecer ao Senhor. Obedecer ao Senhor. E, irmãos, permitam-me falar algo para vocês. O texto hoje é um pouquinho grande e eu temo muito, porque no finalzinho da pregação nós vamos ver as características das pessoas que obedeceram ao Senhor. Como pastor, dói no meu coração, porque eu vejo muitos irmãos que estão distantes dessas características. Aí você vai perguntar assim, mas por que doer o coração? Porque se chegarmos numa situação semelhante a que se chegou em determinados contextos, muitos de nós não vão conseguir obedecer o Senhor. Por quê? Porque estão distantes de terem características e uma vida piedosa. Como é triste isso. Como é triste isso. Vamos olhar para os textos? O primeiro exemplo que eu quero ver com vocês no Antigo Testamento é o exemplo que está escrito lá no livro de Êxodos. Êxodo capítulo 1. Mais uma vez nós estamos diante de uma lei injusta. Ali está o legislador e ali estão as pessoas que devem obedecer essa lei. Êxodo capítulo 1, do verso 15 ao verso 22. Aqui, meus irmãos, a autoridade que está impondo a legislação aqui, que está trazendo um mandato, é muito maior, muito mais forte e muito mais poderosa do que as autoridades que estavam ali no Novo Testamento, que eram os religiosos. Aqui simplesmente é Faraó. Olha o que diz o texto aí, verso 15 ao verso 22. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o. Se for filha, que viva. Olha a ordem que chega aqui para as hebreias, para as parteiras hebreias que chegassem diante de um parto de uma hebreia. Aí olha o que diz o verso 17. As parteiras, porém. O que continua dizendo o texto aí, irmãos? As parteiras, porém, vírgula. O que aconteceu agora? Temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Sabe o que é isso, irmãos? Olha que característica maravilhosa tem aquele que desobedece à lei injusta dos homens.
temor a Deus. Quem não teme ao Senhor vai seguir todas as leis que chegarem em cima dele. Elas temeram ao Senhor. E o temor é uma característica que está tão distante do crente nos dias de hoje. Verso 18. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse. Agora ele descobre que elas não obedeceram, né? Aí ele fala assim para elas: por que fizeste isso? E deixaste viver os meninos? Olha a resposta delas. Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhe chegue a parteira, já deram luz aos seus filhos. Ou seja, antes que a gente chegue para pegar esse menino nos braços, elas já pegam e seguram os meninos. Não tem como a gente fazer nada. E Deus fez bem às parteiras. Olha o verso 20, irmãos. E Deus fez bem às parteiras. Ou seja, as mãos do Senhor estavam sobre essas mulheres. E o povo aumentou e se tornou muito forte. Verso 21. E porque as parteiras temeram a Deus e ele lhes constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançai no Nilo, mas a todas as filhas deixai viver. Olha que homem perverso. Ou seja, eu não consegui que as parteiras me obedecessem, agora vem uma lei imposta a todos. Uma hebreia nasceu um menino, mata, joga no rio, vai ser comido por crocodilo, vai morrer afogado. Se for menina, deixa viver. Olha a mente perversa desse homem. Olha que homem de coração duro. 2 ensinos tem aqui nesse texto, irmãos. Primeiro, se as parteiras tivessem obedecido o rei do Egito, não existiria Moisés. Olha isso. Se as parteiras tivessem obedecido ao rei do Egito, Moisés teria sido morto. Sabe o que esse ensino chega para mim e para vocês? Que quando nós desafiamos leis injustas e obedecemos a Deus, nós preservamos vidas. Nós preservamos vidas que podem fazer impactos a uma sociedade. O segundo ensino é que mesmo com a obediência das parteiras, o povo foi escravizado. Sabe por que Deus sustentou essas mulheres e guardou o coração delas para que elas temessem a Ele? Porque tinha que se cumprir o que Deus tinha falado sobre o povo hebreu. Qual era a palavra do Senhor para o povo hebreu? O povo seria escravo. Se ela tivesse quebrado, se elas tivessem obedecido a Faraó, ao rei do Egito, e tivesse simplesmente matado todos os meninos, a nação não teria crescido, não teria ficado forte, não teria motivo desse povo ser escravo. Mas quanto mais passavam-se os dias, mais essa nação crescia. Aí chega um ponto que vocês vão ver aqui no texto, que o rei do Egito fala assim: temos que escravizar esses homens. Temos que escravizar essa nação. Por quê? Porque se caso nós entrarmos em uma guerra e eles se aliarem com os nossos adversários, nós vamos perder. Ou seja, Deus utiliza todas as ações humanas para cumprir os seus propósitos. Observe em Gênesis 15, verso 13. Gênesis 15, verso 13. Gênesis, capítulo 15, verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: então lhe foi dito, sabe, com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Sabe qual ensino que fica intrínseco aqui nesse texto? Quando nós obedecemos a Deus e desobedecemos às leis injustas, pode ser que nós estamos dando continuidade aos desígnios de Deus. Eu não quero me voltar contra Deus. Eu não quero ser eu barreira e pedra de tropeço aos desígnios que foram estabelecidos em tempos idos.
Eu não. Que as consequências desse estado venham sobre mim, mas as consequências de Deus, eu me encontrar com as mãos iradas de Deus, nunca, de forma nenhuma. Segundo texto, Daniel, capítulo 3. No livro de Daniel, meus irmãos, nós vamos ter 2 textos que vão falar sobre a desobediência dos crentes. Daniel capítulo 3 e Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 3, o texto aí, para os irmãos que estão tomando referência, vai do verso 1 até o verso 30. E já Daniel capítulo 6, vai do verso 1 até o verso 28. O texto aí é grande, eu separei aqui para que eu pudesse trazer simplesmente uma narrativa mais simplista do texto, para que vocês possam entender. O primeiro texto vai falar sobre 3 jovens que decidiram permanecerem fiéis ao Senhor Deus e não se curvarem ao rei Nabucodonosor. Que cenário que nós estamos aqui nesses 2 textos? O cenário aqui é o seguinte: Nabucodonosor vai a Jerusalém, vai a Israel, sitia tudo, destrói, vai ao templo de Deus, vai ao povo, leva para o cativeiro. E como era costume da época, irmãos, quando era tempo de guerra, o que o rei fazia? O rei ia à alta classe, aqueles que eram de linhagem nobre, aqueles que eram de sangue azul, e pegava os seus filhos. Por quê? Por tendência, eram pessoas que estavam inseridas numa alta educação. Eram capacitadas, já falavam outros idiomas, tinham uma outra perspectiva de vida, estavam sendo preparadas para a administração pública. Esses reis pegavam essas pessoas, esses jovens, essas crianças, e levavam essas pessoas para o seu reino. Levavam essas pessoas para ficar no seu palácio. E eles eram ali instruídos agora em toda a cultura do novo reino, para que eles pudessem servir esse rei. E foi isso que aconteceu. Aconteceu com Misael, Ananias, Azarias e Daniel e diversos outros jovens. Eles foram levados lá para o palácio de Nabucodonosor, para que eles pudessem crescer, aprender o idioma, se aculturassem de toda a rotina ali da Babilônia e pudessem servir a esse reino. E isso aconteceu. A Bíblia mostra que esses 4 se destacaram de todos os jovens. Foram brilhantes administradores. Só que a gente chega aqui nesse momento do capítulo 3, um momento interessante. Dá na cabeça de Nabucodonosor, e Nabucodonosor era um camarada meio louco, sabe? Ele gostava de queimar as pessoas vivas, ele já tinha feito isso em 2 circunstâncias. Era um homem perverso, um homem mau. E dá na cabeça desse homem louco simplesmente o entendimento assim: eu vou criar uma imagem enorme e essa imagem vai me representar. Todas as pessoas, quando ouvirem os sons de um monte de instrumentos, devem se prostrar à minha imagem e adorá-la. E foi o que aconteceu. Diz a história que quando estava tudo pronto, a imagem toda bonitona lá, ele chama os seus oficiais e chama um bocado de pessoas. Aí eu tento imaginar a cena, e aqui eu vou parafrasear, tá? Aquele mundaréu de pessoas, diversas nações, os oficiais e Nabucodonosor, e aquela imagem. Ele explicita o decreto. Fiz essa imagem. E essa imagem simboliza o poder, simboliza Deus. Essa imagem me representa. Toda vez que tocarem-se os instrumentos, todas as pessoas são obrigadas a se prostrarem. Eu imagino ali estando Misael, Ananias e Azarias, os 3, um do lado do outro. Acho que eles já devem ter falado assim: vai sobrar para a gente. E Nabucodonosor falou assim: quem não se prostrar vai ser lançado na fornalha ardente. Eles devem ter falado assim: vai sobrar para a gente. Tocam-se os instrumentos. Imagina aquele barulhão, aquela coisa terrível. E quando termina, todo mundo prostrado.
Os três bonitões lá, um do lado do outro. Nós vamos olhar para o texto que na mesma hora as pessoas ali, os que estavam do lado dele, falam assim, Nabucodonosor, tem três aqui que o senhor trouxe de não sei aonde, que são os hebreus que dizem que tem um Deus que não se prostra à sua imagem. Nabucodonosor manda chamar os três. Chega para eles e fala assim, que conversa é essa? Vocês não se prostraram à minha imagem? Que conversa é essa? Se vocês não fizerem, vocês vão morrer. Eles falam assim, olha rei, está aí. Nós não temos controle do que o senhor vai fazer, a sua lei é contra a lei de Deus, nós não vamos nos prostrar. A Bíblia diz que esse homem ficou enfurecido, mandou acender a fornalha 7 vezes mais e lançou os três lá dentro. E aí surge aquela parte da história tão bonita, né? Foram lançados 3 e Nabucodonosor fica estupefado, assustado, porque quando ele olha para dentro da fornalha tinham 4. E a Bíblia diz que era o anjo do Senhor. Eles sofreram a consequência da santa desobediência, mas foram poupados. Olha que coisa linda. E aí eu quero ver com vocês aqui de forma bem rápida, para que vocês possam se inteirar entre as referências aqui. Do verso 1 ao verso 6 é a lei explícita. Do verso 1 ao verso 6. Qual é a lei explícita? É o momento que começa a vir na mente de Nabucodonosor e ele traz a ideia e faz a lei. Ou seja, essa é a lei que deve ser vigorada. Do verso 7 ao verso 13, os fatos e a descoberta da desobediência de Misael, Ananias e Azarias. Ou seja, havia-se feito a lei, havia-se propagado a lei e havia sido dada a oportunidade para que todos se prostrassem. E aqui dentro desse blocozinho, do 7 ao 13, descobre-se que esses 3 jovens não se prostraram. Do verso 14 ao verso 18 é o diálogo de Nabucodonosor e os crentes. Esse texto eu quero ler com vocês. Verso 14 ao verso 18. Olha aí na sua Bíblia. Verso 14 diz assim, ó. Falou Nabucodonosor e lhes disse, é verdade, ó Cedraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses? Não adorais a imagem de ouro que eu levantei? Ou seja, ele está estupefato. Ele está... É verdade o que falaram para mim? Vocês decidiram a me desobedecer? Vocês decidiram a não adorar os meus deuses? Vocês decidiram a não se prostrarem à imagem que eu fiz? Aí olha o verso 15. Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostai-vos e adorai a imagem que fiz, porém se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Nabucodonosor é um cara piedoso. Ele chega para eles e fala assim, eu vi que vocês não fizeram, né? Eu vou dar uma chance para vocês. Eu vou tocar aqui agora os instrumentos e vocês vão se prostrar. Porque se vocês não se prostrarem, aí olha o finalzinho da pergunta de Nabucodonosor. Esse finalzinho é fenomenal. E quem é o Deus? Ou seja, tem alguém maior do que os meus deuses? Tem alguém maior do que eu? Tem alguém que pode te livrar do que eu vou fazer com vocês? Olha a situação. Eu fiz uma lei. Vocês vão desobedecer? Eu estou dando uma oportunidade. Se vocês desobedecerem, eu vou jogar vocês lá. Detalhe, não tem ninguém para livrar vocês das minhas mãos. E humanamente, não tinha mesmo não. Tinha mesmo não. O homem era uma potência. O homem era o bicho mesmo, era o diabo na terra, aquele homem. Não tinha ninguém ali para tirar os 3 das mãos dele, não. Mas olha o verso 16. O verso 16 é quando um crente entende que a palavra de Deus está acima de todas as coisas. É a certeza da palavra no seu coração. Responderam Cedraque, Mesaque e Abidnego ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos,
Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, se o meu Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Agora, se não, fica sabendo, ó rei. Olha o que eles falaram. Fica sabendo que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Não importa o que vá acontecer conosco. Não importa se Deus vai nos livrar ou não. Não importa, o que importa é que nós vamos permanecer fiéis à palavra de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? É ter o coração totalmente entregue na confiança de Deus. Totalmente entregue. Verso 19 ao verso 23. Agora vem a parte da narrativa que mostra a consequência da desobediência. Nesse momento o texto mostra que Nabucodonosor fica enfurecido. É assim, eu fui desafiado por esses míseros homens. E ele manda aumentar a intensidade da fornalha. Taca esses homens lá dentro. E o que aconteceu? Pegaram esses homens e jogaram dentro da fornalha. Só que do verso 20 ao verso 24, Deus escolheu livrar os crentes da punição. Deus escolheu livrar os crentes da punição. Aqui fica algo interessante para nós e nós temos que ter muita maturidade bíblica agora. Como assim, pastor? Assim, por que Deus não livrou Tiago? A Bíblia fala que Tiago, por que Deus não livrou Pedro? Por que Deus não livrou o apóstolo Paulo? Por que Deus não livrou João Batista? E aqui eu quero chamá-los a atenção com muito cuidado daquilo que eu havia falado no domingo passado. Nós temos que ser crentes coerentes, bíblicos, no entendimento que pode ser que o fio da espada chegue a nós, como aconteceu com diversos homens de Deus. Mas pode ser que Deus nos dê livramento, como aconteceu com esses 3 crentes. Por que eu falo isso? Para que ninguém levante a bandeira, nós somos intocáveis. Para que ninguém levante a bandeira e diga, ninguém pode tocar em mim. Não pensem assim. Quer ver um exemplo? Por que Deus não livrou seu filho? Ele deixa claro. Ao seu próprio filho ele não poupou. Poupou esses 3. Nós crentes, por desobedecermos leis injustas, podemos ir para o fio da espada. Mas também, por desobedecermos leis injustas, podemos passar por isso aqui e sairmos ilesos. Não sei o que tem preparado para nós. Eu sei que somos obrigados a fazermos como fizeram Misael, Ananias e Azarias. Sermos fiéis mesmo diante da fornalha. Capítulo 6, do verso 1 ao verso 28. Mais uma lei injusta. Mais uma lei injusta. Aqui fala sobre Daniel. Daniel, entre esses 4 e todos os que foram da linhagem nobre de Jerusalém para a Babilônia, provavelmente ou certamente foi o que mais se destacou. Foi aquele que o Espírito de Deus mais elevou-se entre aqueles todos. Tanto é que ele se destacou até entre os que eram lá da Babilônia. Foi um grande administrador, um grande governante, um homem muito preparado mesmo. Inclusive, um dos motivos da lei injusta que veio aqui no capítulo 6 foi por causa da capacidade de Daniel. Só que Daniel era um homem piedoso.
A Bíblia fala que todos os dias ele subia às suas câmaras, né? Subia aos seus aposentos. Com as janelas abertas, ele orava ao seu Deus. Ele não tinha pudor em viver uma vida pudica, uma vida de oração, uma vida de piedade. Essa era a rotina de Daniel. Era um homem temente a Deus. Só que aqui mostra que Daniel se destaca aos demais dos seus pares e a inveja toma conta do coração dos seus pares. E essa inveja é lançada agora a Dário, que é o novo governante, é o novo rei ali na Babilônia. E Dário promulga uma lei, vinda de mentes abomináveis, de corações perversos, que dizem assim: Dário, por que você não cria uma lei, não promulga uma lei, proibindo por um mês toda e qualquer pessoa que estiver dentro do teu reino de orar a outro Deus que não seja os nossos deuses? Esse homem, que era um homem perverso também, ele fala assim: boa ideia, promulga uma lei, e essa lei circula por todos os lugares. E a Bíblia fala que Daniel, sabendo do fato que está sobre ele, continua do mesmo jeito. Sai da sua casinha, sai do seu trabalho, vai para o seu quarto, vai para o seu aposento, as janelas abertas, ele ora a Deus, clama a Deus. E todas as pessoas continuam vendo. E eu imagino as pessoas falando: uai, Daniel, uai, e a lei? Ué, como é que vai ficar essa situação? Era o que eles queriam, era o que eles precisavam. E eles chegam a Dário e falam assim: Dário, rapaz, você não vai acreditar que aconteceu. O quê? Sabe aquele Daniel? Sei. Rapaz, ele foi visto por todo mundo orando ao Deus dele. O que acontece com Daniel? O rei manda chamar Daniel. E você vai perceber que, talvez pela capacidade de Daniel, pela pessoa de Daniel, esse rei tinha uma afinidade com ele. Eu acho que deve ter doído muito no coração desse camarada, viu? Ele fala: é, Daniel, infelizmente, ele pega Daniel e lança na cova. Joga uma pedra enorme. E a Bíblia fala que esse homem vai para o seu aposento, vai para o seu palácio, jejua e fica a noite inteira ansioso. E quando dá a luz do dia, esse homem vai correndo para ver Daniel. Agora, olha o que é interessante. O ímpio tinha esperança no Deus de Daniel. O ímpio, pela vida piedosa de Daniel, pelas palavras piedosas de Daniel, pela rotina piedosa de Daniel, pelo diálogo e pela vivência piedosa de Daniel, um rei ímpio, de certa forma, acreditava no Deus de Daniel. Os leões que ficavam nesses lugares, irmãos, não eram leões que eram alimentados, especialmente quando chegava no período de lançar alguém dentro da cova. Eram leões que estavam famintos. Há possibilidade de você jogar alguém dentro de uma cova e ele não ser devorado? Nenhuma. Esse rei sai correndo e chega lá: Daniel, Daniel, será que seu Deus te livrou? Ele falou: meu rei, eu estou aqui. Rapaz, você imagina aquele momento. Oh, rei, estou aqui. Nenhum mal aconteceu comigo. O anjo do Senhor esteve comigo essa noite. Fechou a boca dos leões e nada aconteceu comigo. Puxa vida. Oh, irmãos, que história maravilhosa. Que história linda. A santa desobediência faz com que um rei veja o agir de Deus e o anjo do Senhor livre as consequências terríveis. A divisão aqui, para que vocês tomem nota, do verso 1 ao verso 5, esse eu quero ler com vocês. Os feitos de Deus na vida de Daniel e a inveja dos seus pares. Verso 1 ao verso 5, capítulo 6. Vamos fazer a leitura aí rapidinho. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes,
Aí olha só, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia o que, irmãos? Olha como é que Deus era favorável com Daniel. O Senhor simplesmente exaltou, separou, distinguiu Daniel, porque nele havia um espírito de excelência. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Aqui em Daniel nós encontramos aquilo que Paulo recomenda aos que desejam o episcopado: sejam irrepreensíveis. Olha quantos homens que estavam aqui ao redor de Daniel. Quantos olhos estavam investigando a vida de Daniel? Quantas buscas e pesquisas haviam para que pudesse achar um erro sobre Daniel, para acusá-lo e derrubá-lo do seu lugar? Quantos? Mas olha o que fala o texto: não se achou nenhum erro e nem culpa. Esse era o crente Daniel. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Entenderam esse textozinho aqui, o finalzinho? Olha que interessante. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel. Não tem nada para acusar ele aqui, nada. O cara vive uma vida irretorquível. Não dá para acusar ele. Olha que loucura, não dá. O que nós temos que fazer? Se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Lembra que nós falamos domingo passado? Eu não tenho como ir contra vocês. Como é que eu faço para derrubar vocês? Eu vou usar da própria lei de vocês para que vocês tropeçam e caiam. E foi isso que eles fizeram a partir de agora. Verso 7. A injusta lei contra o crente Daniel. Verso 7, olha o que diz. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Pegamos Daniel. Percebe? A perversidade de homens de todos os tempos é assim. Como é que eu vou fazer uma lei para destruir esse povo? Como é que eu vou fazer uma lei para destruir essa classe? E eles conseguem. Percebe? Descobriram uma forma. Verso 10. A descoberta de Daniel e a sua rotina. Permanece do mesmo jeito. Olha o que diz aí. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde as janelas estavam abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Não houve digressão. Ele simplesmente falou assim: eu vou continuar. E foi. Verso 11 ao verso 13 vem a acusação, que eu falei para vocês agora há pouco. Rei, olha lá, Daniel continua orando. O que nós vamos fazer? Verso 14 e verso 15. O peso no coração do rei
e os atos ardilosos dos acusadores. Olha o verso 14 e o verso 15, irmãos. Vamos ler juntos aqui? Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo a livrar Daniel. Caramba, a dor está explícita no coração dele. Puxa vida, acho que ele deve ter pensado assim, que lei maldita que eu fui inventar. Puxa vida, e agora eu não posso voltar atrás. O que o rei fala e o que o rei decreta, não volta atrás. E aqui diz assim, olha só, determinou consigo mesmo livrar Daniel até o pôr do sol, se empenhou para salvá-lo. Parece que ele tinha um apreço muito grande por Daniel. Talvez uma amizade, algum relacionamento assim muito próximo, apertou seu coração. Verso 15, então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram, sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione pode mudar. O rei ainda tentou segurar, tentou desviar, mas aqueles homens chegaram para ele e falaram assim, Ei, o senhor sabe que a lei que o senhor decreta não pode voltar atrás. Ei, joga o rapaz na cova dos leões. Não tinha como voltar atrás. Verso 16 e verso 17. A consequência da desobediência de Daniel. Verso 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Essa história é linda, irmãos. O enredo é muito bonito. Você vê as coisas acontecendo e o desfecho final é mais ainda. Disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. O rei estava torcendo para Daniel. Eu vou ter que mandar te matar, cara. Mas eu estou torcendo por você. Que aqui ele é diferente de Nabucodonosor. Vamos ver quem é que te livra. Se tem um Deus para te livrar. Dário não, rapaz, que o teu Deus te livre. Porque você é um cara piedoso. Verso 17. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou o rei com seu próprio anel e com os seus... E com dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Ou seja, Daniel foi apenado. A consequência de ter desobedecido a lei foi imposta e ele foi apenado. Agora do verso 18 ao verso 28, é um trechozinho maior, vai mostrar tudo o que aconteceu. E aqui fala sobre o livramento e a exaltação do nome de Deus. No outro dia ele volta bem cedo e se depara com a situação que ele vê que realmente Daniel não tinha sido morto. Uma felicidade tremenda. Daniel sai da cova. E o que é interessante, a justiça foi feita e foi muito bem feita. Dário falou assim, pega todos os invejosos, todos os que me incitaram, pega as suas famílias também, porque a justiça foi feita, e esses leões também devemos fazer justiça com eles. Joga todo mundo aí dentro. Irmãos, olha que coisa. Mais uma vez, o que existia de melhor em Daniel que não existia em Tiago? Que não existia em Pedro? Que não existia em algum outro dos apóstolos? Nada, nada. Simplesmente ele desobedeceu uma lei injusta, foi apenado, mas nele houve um milagre de Deus que livrou a sua vida. Os apóstolos não tiveram essa mesma graça. E agora o que nós aprendemos sobre essa pergunta que nós estamos respondendo? Diante desses três fatos que chegam para nós. 3 fatos de consequências duras, mas 3 fatos de consequências miraculosas que Deus livra o seu povo de uma consequência. 5 ensinos. E aqui é onde eu quero tratar com vocês, eu tenho um tempinho ainda para tratar sobre isso. Primeiro, provavelmente, em todos os tempos, pessoas perversas, por diversos motivos, farão leis injustas que obriguem os crentes a pecar contra Deus.
não vai deixar de existir esse tipo de gente. Pessoas que maquinam ardilosamente o mal contra o povo de Deus. Não vai parar. Nós temos visto na internet, irmãos. Temos visto em diversas situações. Pessoas de determinados partidos explicitamente falando, nós temos que parar esse povo. Nós temos que, se necessário for, pegar em armas. Nós temos que ir por dentro. E por dentro criar um disparate, uma bagunça, uma estapafúrdia, deixar esse povo perplexo, prostrados. Hoje nós estamos cheios de pessoas assim. Cheios de pessoas assim. No passado, olha o que aconteceu. Olha no decorrer da história da igreja. Segundo ensino, o crente não é obrigado a obedecer leis que o leve a pecar contra Deus. Mais uma vez, do Novo Testamento do Antigo Testamento até o Novo Testamento, nós não somos obrigados a seguir leis que nos coloquem contra Deus. Não somos. Temos que arcar com consequências, mas não somos obrigados. Sobre isso, permitam-me fazer um adendo aqui. Estamos chegando numa situação tão intensa do comunismo no mundo, e principalmente como está se desenvolvendo aqui no nosso país. Os irmãos que principalmente têm jovens aqui, crianças, não se preparem para ter muitas coisas, não tem como fugir desse irmão barbudo, ele realmente vai chegar, vai apoderar-se de tudo. Um grande conselho que deve se dar para os jovens: sejam cidadãos plurais, estejam preparados para aprender outros idiomas, para ter cidades e novos países como suas casas. Porque, irmãos, quando eles tomam tudo, não tem nada mais que segure esse povo. Restrições, impedimentos, bloqueios, um teto muito baixo de recebimentos, de valores, e tudo para o Estado, tudo para o Estado. Vai chegar um período aqui no nosso país, irmãos, em quem tem mais do que uma coisa vai ser tomado. Não tem como. É questão de tempo, é pouco tempo. Então vocês que são novos, principalmente os pais de crianças novas, preparem os seus filhos para serem plurais, para serem pessoas que têm capacidade de ir para qualquer local que for necessário. Não preparem seus filhos para serem ricos, para terem recursos e bens. O Estado vai tomar tudo ou quase tudo de todo mundo. É questão de tempo. E nós não temos como fugir disso. Lembrem-se, nós somos crentes, mas nós somos cidadãos. Estamos inseridos em uma sociedade em que leis e imposições chegam a nós. Querem ver um exemplo? Existem países, de forma mais específica na China, o cidadão ele pode ter uma casa. O cidadão vive debaixo de restrições muito fortes. O país está em pleno desenvolvimento, tecnologia, uma potência, mas a capacidade de você ter liberdade foi totalmente subtraída. E vai chegar aqui. Então, entendam, o crente, ele não é obrigado a obedecer às leis que levam a pecar contra Deus, mas aprendam a serem cidadãos plurais, para que vocês possam viver o máximo de liberdade possível, degustando das coisas boas que ainda existem nessa vida. O terceiro ensino: as consequências da desobediência do crente chegará contra ele. As desobediências que o crente fizer contra as leis injustas vão chegar. Novo Testamento, Antigo Testamento. No Novo Testamento, no livro de Atos, nós vimos que as consequências vieram duras e alcançaram ao ponto que os homens de Deus ali foram mortos. No Antigo Testamento, os exemplos que nós vimos aqui, as consequências foram muito duras, mas nós encontramos livramento da parte do Senhor. O quarto ensino, irmãos, é muito importante. Acho que talvez seja um dos mais importantes aqui. Duas informações muito importantes sobre isso.
A primeira delas é essa: muitos não receberão penas ou verão o livramento de Deus. Muitos não serão apenados e não receberão o livramento de Deus. Tem muitos de nós que não vão passar por problema nenhum, mas muitos sofrerão duras penas e não verão os livramentos de Deus. Muitos não verão os livramentos de Deus. Eu acho que na nossa geração, aqui para quem está acima dos 30, talvez não vai ter problema com o Estado tão grande. Mas percebam como as coisas estão acima dos 30, uai. Acima dos 40, melhorou, né? Acima dos 40, mas eu acho que quem está com os 30 não vai chegar esse problema para eles, não. Mas os nossos filhos, o funil está apertando, irmãos. Crianças, as nossas crianças, olha aí, ó, essas belezuras, para elas as coisas vão ser mais difíceis. Certamente vão ser mais difíceis. A sedução, as tentações, as lanças de Satanás virão com muita força. E o comunismo já vai ter tomado tudo ou quase tudo, infelizmente. E as leis injustas vão vir com muita, mas muita força mesmo. Devemos ser pais piedosos. Tem um texto lá em Timóteo que fala algo maravilhoso. Paulo relembra Timóteo da sua fé. Que fé é essa? A fé que tu aprendestes. Aprendestes com quem? Sua mãe, com a sua avó. Sabe o que eu temo muito nos dias de hoje? Pais que não estão ensinando mais para os seus filhos. Que não estão preparando mais os seus filhos para os grandes desafios desse mundo. Nós nos tornamos uma igreja triunfalista. Prosperidade, facilidade, festa, riqueza, festa, só alegria. Deus tem que nos dar, a obrigação dele nos dá. Ele é um escravo nosso, ele só tem que dar tudo o que nós pedimos. Ei, irmãos, isso é triste. Isso é triste. Eu faço parte de uma geração que pegou a época do G12. Acho que os irmãos lembram do G12. O G12 foi uma sementinha que veio do quinto dos infernos. Ela destruiu, onde ela chegou, ela destruiu tudo. Tudo. As igrejas que foram, que se adaptaram ao G12, até hoje não conseguiram se reestruturar. Acabou tudo. A teologia da prosperidade. Irmãos, não, queridos, pais que estão aí, dias difíceis virão para cima dos filhos de vocês, mais difíceis do que os nossos, mas muito mais difíceis. Ensinem os filhos de vocês, instruam os filhos de vocês, orem com os filhos de vocês, amem os filhos de vocês e façam com que os filhos de vocês conheçam a palavra de Deus totalmente. Por quê? Porque o quinto ponto, eu tenho um tempinho aqui, eu fui rápido em tudo que nós vimos até agora, para que eu pudesse chegar nesse ponto aqui. A difícil realidade aqui é quem são os crentes nesse momento. Não tem receita de bolo quando se passa para esse momento. Mas quem foram os crentes que permaneceram fiéis? E aí eu peço a vocês muita atenção agora. Quem foram os crentes que permaneceram fiéis em todos esses cenários? Quem foram? E aqui eu não estou falando de nomes, aqui eu vou falar das características. Por isso que essa parte é muito importante e é muito difícil. Duas coisas aqui para que nós possamos olhar para alguns textos. Realmente, eles foram homens chamados pelo Senhor. Quem foram os que permaneceram? Foram os que foram chamados pelo Senhor. Quando vem uma lei injusta, quando vem uma perseguição, quando vem uma situação difícil, aquele que não é crente, a primeira coisa que ele faz da igreja é, vai embora. Sai. Não fica. Sabe por quê? Porque ele está no nosso meio, mas ele não é dos nossos.
Qual é a primeira característica daquele que permaneceu diante das dificuldades? Ele é um eleito do Senhor. Ele foi realmente chamado pelo Senhor. Texto, Mateus capítulo 10, do verso 1 ao verso 4. Mateus capítulo 10, do verso 1 ao verso 4. Quem são aqui os homens que foram chamados pelo Senhor? Os seus apóstolos. Eles foram até o fim. E eu quero fazer uma pergunta retórica para vocês. E essa pergunta talvez custe a vida de vocês. Vocês foram chamados pelo Senhor? Vocês são salvos? Vocês de verdade são sal dessa terra e luz desse mundo? O Espírito de Deus habita aí? Vocês vivem separados desse mundo louco? A vida de vocês é uma afronta para essa sociedade? Esses apóstolos são aqueles que as pessoas falavam assim, aqueles que transtornaram o mundo chegaram aqui. O chamado, o eleito, ele transtorna o mundo. Não com som alto, não com bebida, não com forró, não com bagunça, mas com uma vida santa. Esse é o eleito do Senhor. Dias difíceis virão. Qual é a característica daqueles que permanecem nesses dias difíceis? O eleito, ele é um chamado do Senhor. Os que permanecem em Cristo, ele tem uma vida dedicada à oração, meditação e o ensino. É uma das características dos que permanecem. Ele tem vida dedicada à oração. Ele tem vida dedicada a conhecer a palavra de Deus. Ele tem uma vida dedicada a ensinar a palavra de Deus. A palavra de Deus está no âmago. Ela não está exposta, não é uma aleivosia, não está perdida em alguma esquina, está no âmago, está no mais profundo do seu ser. A sua vida, o seu comportamento, os seus pensamentos são palavra de Deus. Olha, se vocês não me obedecerem, eu vou colocar vocês na fornalha. Olha, rei, é difícil, mas podemos fazer nada. Bora. Quer que eu vou sozinho? Ou alguém vai me jogar? Como é que vai ser? A vida de oração. Olha, marca na Bíblia de vocês. Atos 5, verso 28. Atos 6, verso 2 e verso 4. A característica daqueles que permaneceram diante dessas situações. Atos 5, verso 28. Olha o que diz a palavra do Senhor. Dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Vocês continuam ensinando a palavra de Deus. Vocês continuam falando desse homem. Isso é insuportável. Não pode. Mas nós continuamos falando de Cristo. Interessante, né? Quando a gente é crente, tudo que a gente está fazendo, todo momento, sempre pode sair a conversa, mas sempre volta para a palavra de Deus. Sempre volta para os grandes feitos do nosso Senhor. Atos, capítulo 6, verso 2 e verso 4. Olha o que diz aí. Atos capítulo 6, verso 2 e o verso 4. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. Verso 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e à ministração da palavra. Os apóstolos estão dizendo assim, a nossa vida é viver em oração. A nossa vida é ensinar a palavra de Deus.
O que ele está falando? Nós somos totalmente dependentes da palavra de Deus. Somos totalmente dependentes da palavra de Deus. Pastor, tem alguma receita de bolo? Tem alguma... Não. Mas quando nós olhamos para esses fatos, para essas perseguições, para esses dias difíceis, nós vimos homens, mulheres, povos, de diversas formas, diversos modelos, mas os que permaneceram tinham essa característica: uma vida dedicada à oração, uma vida dedicada à meditação, uma vida dedicada ao ensino. O pensamento é diferente, irmãos. As certezas são diferentes. O comportamento de vida é diferente. Segunda característica, eles tinham características dos que permanecem. Atos 6, 3, 5 e Atos 8, Atos 8 ou Atos 5, 8 a 10. Olha só, Atos 6, verso 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de o quê, irmãos? Boa reputação. Cheios de quê? Cheios do Espírito e de sabedoria. Esse é o verso 3. Olha o que diz o verso 5. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Olha quem era Estevão. Lembram do que nós meditamos domingo passado? Quem foi o mártir? Estevão. Estevão, você vai morrer apedrejado. Glória a Deus. Verso 8. Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Verso 9, verso 10. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamado de libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Agora, olha o que fala no verso 10. E não podiam resistir à sabedoria e o que, irmãos? E o espírito pelo qual ele falava. A característica daquele que resiste a esses momentos, ele está cheio da presença do Espírito Santo. É o Espírito de Deus que conduz essas pessoas em todos os momentos. As palavras que saem da boca desses homens são faladas pelo próprio Espírito Santo. A coragem que vem no coração desses homens vem direto do Espírito Santo. São pessoas que estão cheias do Espírito Santo. Aí deixa eu fazer uma pergunta para vocês, irmãos. Nós estamos cheios com o Espírito Santo? Será? Estamos cheios do Espírito Santo? Pastor, ser cheio do Espírito Santo é fazer milagre? Olhando para o texto também. É fazer o sobrenatural? Olhando para o texto também. Mas o que, pastor? O que acontece com quem está cheio do Espírito Santo? Efésios, capítulo 5, verso 18. Olhem aí na Bíblia de vocês. O que acontece? E quem é a pessoa cheia do Espírito Santo? Olha aí. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E o que é ser cheio do Espírito? Verso 18, verso 19, verso 20, verso 21 e do verso 22 ao verso 33 e do capítulo 6 até o finalzinho. É comportamento de vida. Ser cheio do Espírito é comportamento de vida. Como pastor, diferente da sociedade em que você está. Ele começa dizendo no verso 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais,
dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É o iniciozinho da pessoa que é cheia do Espírito Santo. Irmãos, permitam-me perguntá-los, é essencial saber disso, vocês estão vivendo isso? Essa é a realidade de vocês? Como é que está a vida de vocês, a fé de vocês? Irmãos, tem sido realidade você vê muitos crentes vivendo murmurando, reclamando, xingando. Já pensou crente xingando? Pelo amor de Deus, crente reclamando que a vida está difícil, a ponto de querer abandonar, largar tudo. Onde que vocês já pararam para pensar nisso? Segundo Paulo escrevendo essa carta à igreja que estava em Éfeso, o que é ser cheio do Espírito Santo? É viver falando entre vós com salmos, salmodiar, louvar a Deus, reconhecer a Deus pelos seus grandes feitos. Ó Senhor, eu te louvo, porque a tua mão poderosa permitiu que eu dormi a noite inteira e acordei bem. Ó Senhor, eu te louvo, porque a minha geladeira está cheia ou vazia. Ó Senhor, tu és a minha rocha, tu és o meu escudo, tu és o meu baluarte, tu és a minha sustentação de todos os... Ó Senhor, os meus pés vacilaram porque eu olhei para a minha direita e para a minha esquerda e estou vendo que os ímpios estão prosperando e eu e a tua igreja estamos passando necessidade, mas o Senhor está me sustentando. Eu te louvo, Pai. Está cheio do Espírito Santo. Ó Senhor, o câncer bateu na porta da minha casa, mas eu te louvo, porque tu és o médico dos médicos. Se o Senhor quiser curar, o Senhor vai curar, mas se o Senhor não curar, eu vou para perto de ti. Daqui a pouquinho chega e me espera, Pai. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é meu pastor. Eu sei que está faltando um monte de coisa, talvez eu não vou tê-las, mas eu continuo te louvando, porque eu não tenho falta de nada do que eu preciso. Tempo inteiro. O tempo inteiro. Essa é a vida do crente que está cheio do Espírito. Entoando louvores de coração ao Senhor e hinos de cânticos espirituais. Irmãos, cessou-se o tempo de vermos pessoas cantando a Deus. Cessou-se o tempo de irmos para as paradas de ônibus e vermos evangelistas com a Bíblia na mão pregando a palavra do Senhor. Cessou-se o tempo de vermos pessoas dando testemunho fiel, simples, silencioso, quieto, irretorquíveis, como foi Daniel. É porque a igreja de hoje pensa que ser cheio do Espírito Santo, o reteté, o milagre, o impossível. Se não tem milagre, não tem Deus. Que é isso, irmãos? Que é isso? Uma das características, e eu estou quase terminando, irmão, só faltam mais duas. Uma das características daqueles que vão permanecer diante das demandas injustas da vida, está no livro de Êxodo, capítulo 1, o verso 16 e o verso 17. São pessoas favoráveis à vida e à justiça. Quem permanece nesse mundo louco, quem permaneceu no meio do caos, foram aquelas pessoas favoráveis à vida e à justiça. Verso 16. Quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Ou seja, olha, ele é o homem que manda em tudo, mas Deus está acima dele. Eu não vou fazer isso. Nós não vamos fazer isso. Elas
temeram, Senhor. Elas zelaram pela vida, elas zelaram pela justiça. A penúltima característica: não se contaminam com o mundo e não são parecidos com os que se contaminam. E aqui chega uma parte difícil para nós. Esses dias eu estava conversando com Kelly, diante de algumas coisas que têm chegado a nós, e eu estava refletindo, e eu vou compartilhar com vocês o que eu, em oração, e com muita tristeza, o pastorado me obriga a conviver com o pior dos irmãos. Mas esse não é o grande problema do pastorado. O problema do pastorado é que quando vejo o pior dos irmãos, eu olho para mim e falo, caramba, eu tenho tudo isso de todo mundo. Puxa vida, que terrível. Que terrível. E por que eu estou falando isso? Irmãos, prestem atenção. Olha que terrível isso aqui. Olha que difícil isso aqui. Capítulo 1 de Daniel mostra que não foram só os 4 jovens que foram levados para a Babilônia. Não foram. Foram mais. Foram mais. Os irmãos estão seguindo a linha de raciocínio? Quantos jovens foram levados para a Babilônia? Quantas pessoas foram levadas para a Babilônia? Quando o rei tocou a cítara, a flauta, pá, só 3 não se prostraram. Quantos tinham lá? Quantos? Quando o rei promulgou, é proibido orar a Deus. Quantos tinham janelas abertas ou fechadas, mas que deixaram de falar com Deus? Quantos estavam no palácio e se contaminaram com as comidas e com tudo que era ofertado ali por Nabucodonosor? Porque só 4 não se contaminaram. Só 4. Sabe o que isso vem para nós como palavra de alerta do aprendizado de nós não obedecermos leis injustas? Que no dia que elas chegarem e a perseguição vier com muita força, aqueles que estão contaminados com essas pessoas e com a sociedade que os cerca, eles não vão resistir. Sabe por quê? O padrão dessas pessoas é o mundo. E o mundo jaz no maligno. Que triste, irmãos. Quantos judeuzinhos estavam lá com Cedraque, Mesaque, Abednego e Daniel, mas se contaminaram? Quantos? Quantos? Quantos estavam lá quando Nabucodonosor falou assim, se prostrem, e eles se prostraram? Quanto mais distante da palavra de Deus, mais perto do mundo. Quanto mais distante do culto verdadeiro, solene e simples ao Senhor Deus, mais perto do mundo. Quanto mais afastado de uma vida piedosa, pudica, simples, voltada à palavra de Deus, mais perto das contaminações do mundo. Ô irmãos, quando eu vejo a igreja, crentes que não têm rotina dominical, quando eu vejo a igreja de irmãos que ainda não leram a Bíblia, não leem a Bíblia, não têm rotina de lerem a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, eu falo, Senhor, como é que vai ser, Senhor? Quando eu olho para a igreja e vejo famílias que não se juntam à mesa na hora da refeição para orarem ao Senhor agradecendo. Quando eu vejo e me relaciono com crentes que falam assim, pastor, eu não oro à noite, eu não oro pela manhã, pouco tempo eu me dedico ao Senhor, pouco tempo eu me dedico à palavra de Deus. Eu falo, Senhor, o que vai ser, Senhor, com essa pessoa? Me aperta o coração nesse momento, quando eu vejo essas coisas acontecendo. E por último, Daniel 6:10 e Mateus 10:23. Nós temos que ter sabedoria para o comportamento certo no momento específico que viveremos. Daniel 6:10, irmãos.
Daniel 6,10, olha o que fala aí. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer. Daniel não se importou, vou fazer. Agora nós vamos para Mateus 10 e vamos fechar aqui. Mateus 10. Mateus 10, verso 23. A primeira partezinha que foi aquilo que nós lemos no início. E aqui é a instrução do Senhor Jesus. Quando vocês estiverem sendo perseguidos numa cidade, fujam para outra. Não façam como fez Daniel. Ó. Aí você olha e fala assim, ué, não bate, está errado. Não, está totalmente coerente. O que nós temos que fazer, irmãos? Pedir ao Espírito Santo que nos dê maturidade, prudência, simplicidade, sabedoria, para saber a hora de escancarar as janelas e nos colocarmos de joelhos no chão. E a hora de fecharmos a janela, pegarmos a nossa mochilinha e só o Espírito Santo pode ensinar isso a cada um de vocês, se chegarem a esse momento. Não peguem textos isolados e façam desse texto bandeira de guerra para aquilo que você não foi chamado. Seja um crente sábio e prudente, porque vão ter momentos em que você vai ter que se preparar para encontrar a cova dos leões, a fornalha ardente ou qualquer outra coisa. Mas vão ter momentos em que você vai ter que preparar as suas alparcas e dar o pé. Que o nosso Deus dê sabedoria para vocês. Que o Espírito de Deus encha vocês de graça, de coragem, de intrepidez. Faltaram 4 perguntas. Essas nós vamos estar respondendo no último domingo do mês, para que nós possamos voltar ali ao livro de Romanos. Chegamos no capítulo 16 e agora nós vamos, se assim o nosso bom Deus permitir, nós vamos concluir o livro de Romanos. Amém? Vamos orar ao Senhor?